Olá, Juliana, seja bem-vinda ao programa Chame a Síndica. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho? Primeiro, apresenta ao pessoal quem é a Juliana. Mais uma vez eu agradeço o convite de estar aqui com vocês novamente. É um grande prazer estar com você, Maria Paula. Eu admiro muito o seu trabalho, te admiro como mulher, como profissional. Eu sou a Juliana, trabalho na VigSeg, sou uma consultora de segurança, facilities e tecnologia e auxilio os condomínios em seus problemas, em suas implantações, em seus serviços terceirizados. Vamos falar hoje um pouquinho sobre esse trauma em que na entre uma portaria organizada, às vezes com funcionários com muitos anos de casa, tá? Para uma terceirizada, que ela vem num formato diferente e de atendimento. O que você tem para nos orientar e qual é o segredo dessa mudança, dessa implantação para ser perfeita? Nossa, que pergunta difícil, hein? Uau! Estou preparada para responder. Seguinte, gente, uma transição de portaria orgânica para terceirizada é sempre dolorida. Não tem como não ser dolorido. Verdade. E um terceirizado que vier falar para você, olha, você não vai sentir dor nenhuma, mentira, você vai sentir dor. Por isso você precisa de planejamento. Primeiro, planejamento financeiro. Por quê? Fazer um desligamento de funcionários orgânicos que têm anos de casa requer caixa. Então, muitas vezes você vai precisar buscar recurso externo, financiamento dessa demissão, porque às vezes pode ser até milionária essa demissão. E muitos condomínios que às vezes você chega como síndica profissional fazendo todo esse planejamento, nós analisamos que eles nunca pensaram nessa passagem, querem essa demissão, mas não fizeram uma suposta poupança de organização para poder fazer esse desligamento. São poucos que têm essa preocupação, querem tudo muito de repente. Lógico, existem atuais recursos, né, como garantidoras, enfim, que oferecem, né, esse subsídio para poder fazer essa demissão, porém, também tem que fazer toda essa análise, porque também existe uma outra preocupação, a questão da aposentadoria, se não está no período de estabilidade. Porque muitos, quando eles chegam nessa decisão de fazer essa alteração de uma portaria orgânica para uma terceirizada, porque eles perceberam que muitos já estão muito tempo de casa, aí já tem os biênios, triênios, enfim, a folha de pagamento, ela fica gordinha, vamos dizer assim, né? Ela fica cheia nesse aspecto, eles querem reduzir, né? Suprir essa e trazer essa folha e trazer essa economia, mas também não analisam essa situação. Exatamente. Porque às vezes tem essa dificuldade de fazer essa dispensa, essa demissão ao funcionário, porque ele está no período de estabilidade. Aí quebra todo o esquema. Por isso que tem que ter essa atenção especial. Exatamente. E aí, falando do ponto de vista da terceirizada, a gente precisa fazer um planejamento justamente para quê? Para conseguir fazer uma imersão nesse condomínio, entender a cultura desses moradores, de que forma a gente vai conseguir realizar esse atendimento de uma maneira mais assertiva e planejada. Por quê? Geralmente funcionários orgânicos, eles não são porteiros. Eles são os ajudantes dos moradores. Fazem parte da família. Fazem parte da família. Eles saem de dentro da portaria para segurar a sacola. Exatamente. Eles liberam a portaria simplesmente com um joinha, aquela famosa biometria. Olha aqui a biometria. Você faz assim, ó, liberou o portão. Ou seja, eles não seguem procedimento. Eles são avessos à tecnologia. Eles são super simpáticos, amigos. Deixam os moradores, às vezes, até entrar dentro da guarita. Então, são situações que o condômino não percebe, mas são situações que colocam o condomínio em risco. Funcionários orgânicos, muitas vezes, não recebem treinamento. Por quê? Quem vai aplicar o treinamento? Não tem, às vezes, uma pessoa especializada ali para aplicar o treinamento, para ajudá-los a se desenvolver como profissionais, agregando tecnologia, ensinando novas formas de atendimento, ensinando-os, de alguma forma, a evoluir na carreira. Então, é aquela pessoa que fica acomodada, né? Às vezes pode ocorrer a conscientização de um síndico e trazer essa explicação e orientação e ampliar com cursos, aprendizagem, enfim, oferecer aos seus porteiros. Mas é raro isso acontecer. É raro isso acontecer. Vamos falar a grande realidade dos condomínios que a gente vê por aí? Eu particularmente nunca vi.
eu particularmente nunca vi funcionários orgânicos sendo treinados da maneira adequada e realmente seguindo os procedimentos como tem que ser. Eles criam um laço com o morador e deixam de seguir procedimento na maior parte das vezes. Então, para você conseguir fazer essa transição, você vai ter que escolher uma terceirizada primeiro, que tenha condição de te atender da maneira adequada, ou seja, suprir suas expectativas de nível de serviço. Uma terceirizada que consiga entender a sua necessidade, né? Fazer essa imersão no seu condomínio e que tenha um bom RH para quê? Para conseguir os funcionários que tenham o perfil ideal que possa atender esses condôminos da maneira menos dolorida possível. Exatamente, o RH ele tem que estar alinhado, e não só a questão do perfil ao profissional. Então eu vivo isso nessa questão da contratação e adequação, né, de uma portaria, e além disso também a proximidade daquele condomínio, porque às vezes tem um bom profissional com um bom perfil, mas numa distância muito longa e não é atrativo para aquele profissional, porque ele fica muito tempo no trânsito, na condução, e isso prejudica no dia a dia também da satisfação do funcionário. E aí é um efeito dominó nas questões de não estar satisfeito e não trazer um resultado positivo também. O que eu digo, para que essa implantação, essa troca, essa transformação não seja tão impactante, o que é ideal? Sempre se comunicar com o condômino, para que o condômino entenda a importância dessa transição, a importância disso nas finanças do condomínio, a importância disso na segurança do condomínio, a importância disso no futuro do condomínio. Então, quando o condômino ele entende realmente o porquê que isso está acontecendo e se torna parceiro do síndico nessa transição, com certeza, quanto mais parceria dos condôminos, menos dolorosa será essa transição. Da nossa parte, a gente precisa dar todo o suporte, criar esse manual de procedimentos, homologar esse manual de procedimentos com o síndico, já enviar os funcionários treinados e preparados para a pressão, porque muitas vezes eles vão receber uma pressão muito grande dos condôminos. Ah, porque o fulano de tal deixava eu passar por aqui, agora você está na terceirizada, você não deixa. Você não me conhece ainda. Você não me conhece. Então, assim, os moradores precisam entender que esse tempo de transição pode levar uma adaptação de até 90 dias. Não é do dia para a noite. Exatamente. Então, assim, muita transparência. Para uma implantação como essa dar certo, muita transparência de todas as partes, tanto da terceirizada quanto do síndico para os condôminos. Então, pode ser que durante esse período de 90 dias, um dos funcionários não se adapte e tenha que ser trocado. Por isso que existe o período de 90 dias de experiência. Então, nesse período, tudo pode acontecer, todas as adaptações podem acontecer, e aí sim, depois disso, o condômino vai acabar se acostumando, o funcionário também, e aí assim por diante. Exatamente. Quando você menos esperar, ele nem lembra o que era portaria orgânica. Exatamente, cria esse vínculo de satisfação em relação a isso. E também é importante dizer que existe um supervisor de apoio, tá? Uma boa terceirizada tem um supervisor de apoio, existe também a parte de um RH, existe todo esse controle, você tem esse contato com esses profissionais para nos dar apoio em relação a isso. A falta de um profissional, já tem alguém de prontidão para ser colocado naquele posto, então isso tem que ser analisado. O orgânico não, faltou. Pegou uma doença, tem que ficar afastado, eu tenho que me organizar para conseguir ou recolocar outro funcionário ou pagar a hora extra. Exatamente. Então isso dificulta também a rotina do dia a dia. Fora o passivo trabalhista, ao qual o condomínio está sujeito, quando tem o funcionário orgânico. Quando você terceiriza esse serviço, você também terceiriza essa responsabilidade, ou seja, o cliente, o condomínio, passa a ser responsável subsidiário daquele funcionário. Então, por isso que é o que eu falei, que é importante analisar a terceirizada para entender se ela tem essa capacidade de atendimento. Para quê? Para caso aconteça um passivo trabalhista, ela tenha condição de arcar com esse financeiro e não sobre depois para o condomínio. Isso, a necessidade de saber se essa terceirizada está com uma saúde financeira, exigindo as documentações mensais, acompanhamento também da folha de pagamento dos funcionários. Acho que isso faz parte, sim, esse controle mensal que a administradora, em parceria de responsabilidade do síndico, de fazer esse acompanhamento. Na VigSeg, que é a empresa que eu trabalho, você falou a respeito de documentos, eu acho que isso é muito importante. Nós enviamos mensalmente um kit documental para o síndico.
ou para administrador, ou seja, quem for o responsável pelo recebimento desse kit documental. Certo. Onde vocês vão ter acesso a todo o acompanhamento e evolução daquele funcionário. Folha de pagamento, folha de ponto, todas as CNDs, recolhimento de FGTS, pagamento de INSS, todos esses documentos são importantíssimos durante a trajetória dessa terceirizada na prestação de serviços. Então, síndico, cobre isso da sua terceirizada. Uma terceirizada que realmente é séria, compartilha a documentação com o síndico e sempre trabalha com transparência. Se vocês tiverem ainda mais alguma dúvida, eu fico à disposição e estamos aqui para ajudar sempre. Conte comigo. E para fechamento sobre esse tema, eu concordo com toda essa parte documental, porque justamente é um tema que podemos abordar numa outra entrevista, o que ocorre quando não se entrega essa documentação e a responsabilidade do síndico perante aos seus condôminos quando isso acontece. Tá e bom? Os prejuízos que isso pode trazer para o condomínio, hein? Exatamente. Tá vendo, gente? Eu vou voltar, então, pelo que eu tô sentindo, vai ter uma terceira entrevista. Tem muita coisa ainda pra gente conversar. Então, até a próxima. Obrigada, Juliana. Muito até mais. obrigada, Tchau, tchau. Maria Paula. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada.